Pode ver de onde querer ver dúvida itinerante aqui no Enase, eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, também com um amigo do setor, Mário Miranda, outra referência, a gente só conversa com referência aqui no DUV. O Mário é presidente executivo da ABRAT, Associação Brasileira das Transmissoras de Energia Elétrica. Tá bom, não tá, Mário? A cabeça ainda tá boa. É isso mesmo. Mário, um desafio grande que o setor está vivendo há alguns anos, mas cada vez mais intenso. Uma discussão fundamental sobre transmissão, né? E nesse olhar teu, no ponto que você está de uma associação fundamental dentro do nosso setor, o que dá para a gente esperar tanto do Enase quanto do que vem aí nessas transformações todas? Bom dia, uma vez mais. Eu penso que o Enase é, acima de tudo, o ambiente para nós renovarmos as nossas expectativas e esperanças em conjunto. Porque individualmente, cada associação, cada segmento tem suas propostas, tem suas bandeiras de lutas, mas se não formarmos consensos, se nós não formarmos a união, fica difícil cada vez mais o setor elétrico avançar. Principalmente com as grandes mudanças complexas que nós temos tido com o avanço da geração distribuída, que mudou completamente o arranjo natural de geração, transmissão, distribuição, consumidor, onde o consumidor, às vezes, ele manda toda a sua energia para o sistema e depende depois do próprio sistema assegurar essa confiabilidade e continuidade operativa. Nós temos vivido etapas bastante importantes, mas somente com a união, com o discernimento, a visão republicana das coisas e com o olhar no consumidor de buscar a modicidade tarifária conjugada com adequada prestação de serviço. Aí sim valerá a pena nós lutarmos por esse segmento. Te ouvindo, eu volto talvez 1, 2 semanas atrás, a gente fez um podcast lá no DUV com a Marisete e é muito congruente o que você está dizendo com o pensamento dela, ou seja, não à toa, inclusive, ela falou, olha, você precisa conversar com o Mário Miranda, vou aproveitar aqui, o convite está feito para ir lá no DUV. Perfeito. Agora, dentro dessa perspectiva da transmissão, existe uma pressão muito forte, né? A gente está vivendo nesse momento o famoso curtailment que está aí no nosso linguajar, a necessidade e a possibilidade de mais entrada de fontes no setor. Como é que a transmissão, porque a transmissão tem um tempo diferente, né, Mário? E como é que está sendo a resposta com relação a essas demandas que estão surgindo cada vez mais fortes? É verdade. Os tempos de implantação das usinas eólicas solares contam-se praticamente em meses, 2 anos se muito. Ao passo que a transmissão via os leilões de concessão tem um prazo típico de 5 anos. Foi por isso que a EPE fez um ambiente muito interessante de diálogo com as usinas eólicas solares e conosco, debatemos intensamente, houve então um grande direcionador de se antecipar os leilões de transmissão para que eles fiquem concatenados com a implantação destas fontes importantes. Foi por isso então que os leilões de 2022 a 2024 foram leiloados investimentos da ordem de 78 bilhões de reais. O normal nosso são 11 bilhões ao ano. 78 bilhões em 3 anos é da ordem aí de praticamente 27 bilhões ao ano. Nossa. E com isso, então, nós tivemos que fazer um belo de um estudo para ajudar o Ministério de Minas e Energia, EPE, ANEEL, demonstrando a capacidade industrial, as empresas construtoras, os financiamentos, que significam tomada de financiamento pelas transmissoras, equivalente a 300% do maior lançamento de debêntures incentivadas do Brasil, que foi no ano de 2019. Fizemos todos os arranjos de planejamento com o BNDES, que passa a sindicalizar os bancos, com os fabricantes, com o IBAMA, que foi feito um planejamento de licenciamento ambiental
alocando os que serão licenciados por ele, as linhas interestaduais e aquelas estaduais. Com isto, nós deixamos todo um ambiente planificado para os investidores da transmissão entrarem, então, nos leilões, nos certames, sabendo que o ambiente estava preparado, terraplanado para eles adentrarem. Com isto, a expectativa é que nós não demos nenhuma causa, nenhuma afetação nas usinas eólicas solares. Muito embora a questão de curtailment não se deve às transmissoras. Deixando isso bem claro, né? Muito claro, pelo contrário. As transmissoras têm um padrão de qualidade medido pela ANS, reconhecido pela ANEEL, de 99,05%, excelência mundial. Isso é igual o DNA, né, Mário? Mundial. 99,05%. Pelo amor de Deus, não exijam mais do que 100% de nós. Então, qual é a história? Curtailment. O próprio relatório do ONS demonstra isso. Está faltando carga no Brasil. Temos que incentivar data center, temos que incentivar a transição energética para que a eletricidade tenha mais intensidade, fazer a descarbonização, e a transmissora está concatenada com essas ideias e os pensamentos de política de governo. Muito bem, Marisete está coberta de razão, tem que falar com você mesmo. Muito dado interessante, muito número forte economicamente dentro do sistema, né? Então eu conversei aqui com o Mário Miranda, presidente executivo da Abrat, uma visão fundamental sobre a questão da transmissão no Brasil. Segue a gente, acompanha que tem muito mais debate bom aqui no Enase. Mário, obrigado. Volte sempre, te espero no Dúvida.